260 dias de Jesus. Missão dos enviados emissários. Porque Paulo está dizendo o seguinte: se ele, quando o cordeiro desatou o guarda, aqui não tem arrebatado, aqui tem mártir. 15ª aula da Universidade X, 72 aulas, como você nunca viu Jesus o Cristo. Vamos a um Educare? Se vocês pensam que 1 hora de aula é muito em cada grau de evolução, pensem que todos esses 5 capítulos que João revela exclusivamente foram o mesmo ensino de despedida de Jesus na última Páscoa. Isto é, durou no mínimo mais de 3 horas. Estou sendo bondoso, porque se eu estou levando 1 hora para cada capítulo, olha, entendeu? Sim. Tudo isso, desde o comecinho lá, no tom de despedida até aqui, no mesmo ensino na mesa. E é o que a gente faz aqui na Nave Mãe. Às vezes 1 hora, 2, 3 horas. E então nunca reclamem do tempo. João 16. Tudo isso que tenho vos ensinado é para que vocês não errem na minha ausência. Existe a ausência de Deus? Não. Mas existe a ausência do corpo de Jesus. Porque serão dias difíceis sem minha presença física, assim como ex-cego e sua família, vocês também serão recebidos com honra nas igrejas. É isso? Não. Ah. Vocês serão expulsos das sinagogas, dias de quem perseguirão vocês como hereges. Dias em que, vou melhorar isso aqui, em que perseguirão vocês como hereges, achando que estarão com isso, Jesus falou bem assim, estarão com isso servindo a Deus. Porque se eu estou perseguindo, prendendo, matando herege, eu estou servindo a Deus. E isso está em toda a teologia de todas as igrejas, na matéria heresiologia. Uma das matérias mais importantes de teologia na formação de um pastor, de um padre, é a heresiologia. Quem eu devo combater? E lá não tem piedade, não. Quando a gente estuda heresiologia, esse aqui não dá, esse aqui não dá, esse aqui não presta, esse aqui não dá. Tudo no fogo do inferno. E tem que combater. E se combater isso, é honra. É ensinado assim na formação dos líderes. Mesmo sendo da Bíblia e das igrejas, eles farão isso porque nunca conheceram a verdade. Eu não vos ensinei isso no início, porque ainda estava com vocês fisicamente. Mas agora serão só vocês. Olha o que Jesus está dizendo. Eu não ensinei essas coisas difíceis, porque eu ainda estava com vocês. Agora é despedida. Vocês precisam estar prontos. Vejo o semblante de vocês cheio de tristeza. E isso acontece porque vocês ainda não entenderam que a minha partida é para o bem de vocês. Será através dos meus ensinos encarnados, isto é, o Espírito. Não é isso que aprenderam ontem? Isso. Sim. Que eu já vinha dizendo há muito tempo. Mas concretizou-se. Será através dos meus ensinos encarnados em vocês que o mundo será convencido dos seus erros. Então, lá na trindade da teologia sistemática, aprende-se que o Espírito é uma pessoa porque ele fala, porque ele vê, porque ele ensina, porque ele fala através da sua boca, porque ele inspira, porque ele coloca lá palavras na sua boca na hora que você precisar. Só que os mesmos que dizem acertar isso, com esse entendimento, são os mesmos que estão nas sinagogas. Como que o Espírito Santo vai falar na boca como pessoa, na boca de pessoas da igreja, se são as próprias igrejas que vão perseguir os alunos de Jesus? Então tem muita coisa errada aí, né?
Então, na verdade, o que ele está dizendo é que o espírito dele, ele está falando de ausência. Esse aqui é o original espiritismo, não é aquele espiritismo de... Lembra do Magia Luar? Toca um para sim, dois para não. Fala, espírito. Não é isso. Mas é essa conversa em tom de despedida angustiante que Jesus está tendo. E para consolá-los, ele diz: meu espírito vai ficar com vocês. Porque para um judeu, o assunto espírito é compreensível. Se fosse falar para outro povo, por certo, ele não falaria: eu vou deixar o meu espírito com vocês. Ele já falaria de outro jeito. Se ele fosse falar aos indianos, se ele fosse falar aos chineses, se ele fosse falar a outro povo, ele não ia falar: eu vou deixar o meu espírito. Ele ia dizer: eu vou deixar meus ensinos com vocês. Aí esse povo já estava pronto para entender. Entende isso ou não? Sim. Queria poder revelar muito mais, mas vocês ainda não teriam evolução suficiente para suportar tudo isso agora. Que coisa mais linda. Revelarei. Até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Eu já lhes disse, mas vocês não creem. Quando você nos diz, blasfemador? Eu e o Pai somos um. Que incrível. Que as últimas palavras de Jesus tenham sido: vocês não têm evolução ainda para entender tudo que eu gostaria de dizer. E Paulo disse a mesma coisa. Isso quer dizer que a Bíblia ainda está incompleta, que muita coisa a gente tem que aprender novo. E ainda assim ele diz que tudo já foi revelado. Nós já temos Jesus, já temos Paulo, já tudo revelado, que agora não tem mais nada para dizer. Mas a verdade é que o tempo amadurece vocês e há tempo para cada revelação. O que significa isso aqui? O que? Claramente aqui inferido que Jesus está se referindo aos 2 longos milênios que ainda viriam até o reino. E que se fosse revelado, eles não suportariam. Não porque desanimariam e deixariam de acreditar, eles tinham visto tanta coisa que não tem como deixar de acreditar. Mas porque ao saberem o crivo não seria justo como foi e tem sido até hoje. Quer dizer, não poderiam eles saber que demoraria 2 anos porque eles teriam fraqueza emocional para fazer coisas difíceis e para enfrentar perseguições de morte. Como é que faz para você enfrentar perseguição de morte? Você tem que estar animado, como eu falei ontem, aquele soldado lá que recebe apoio que nem existe. Agora, imagina eles saberem que só daqui 2000 anos é que as coisas iriam se cumprir. É triste ou não é? Sim. E pior, imagine se os cristãos, incluindo eu e você, soubéssemos que demoraria tanto tempo. Nós ainda não sentimos isso, porque nós sabemos que é em nossa geração. Só para você entender e fazer empatia com isso, talvez você está olhando indiferente, sem conseguir fazer empatia, é igual aquele dia que eu trouxe a pastoral aqui que eu falei para vocês. Imagina se a GT for 33 anos, 40 anos. Ou aquele dia que eu disse para vocês, imaginou se Jesus vem só em 2070, depois de começar uma grande tribulação em 2040? Aí uma parte de vocês diriam, então não preciso seguir agora, a verdade, vou deixar para seguir só daqui a um tempo. Uma parte de vocês desanimaria. Eu não. Eu continuo a mesma coisa até o fim. Então nós temos uma grande certeza, pelos sinais que se aprontam, que é agora. Tudo nos mostra que é agora. Mas esse agora, embora seja agora, a gente não sabe que agora, o tamanho desse agora, a gente não sabe o que agora é esse. Qual a extensão desse agora? A extensão desse agora pode ser 7, 12, 30, 33, 40. Imaginem se eles soubessem que o reino só viria depois de 20 séculos. E pior, se todos vocês soubessem, o reino precisa vir como ladrão.
Porque esse é o crivo justo. O ladrão é justo? O ladrão não é justo, mas toda prova para ser justa não pode ser conhecida antes. Que prova é essa? Hoje eu estava vindo para cá na rua e a guarda municipal inteirinha parou o trânsito todinho. Fiquei indignado. Quase que eu fui preso. Hoje eu ia ser preso pela primeira vez, ia sair em todos os jornais. Porque eu fiquei indignado que a guarda municipal parou o trânsito todinho para todos os carros saírem da missa. Falei, não. A guarda municipal no horário de pico, uma loucura de carros, tudo parado, ônibus tudo parado, para descer os carros lá da Igreja Católica bem devagarinho, fiel por fiel. Descia 3, daí o padre fazia mais 3, porque a eleição municipal. Mas olha, mas faltou assim, aí eu baixei o vidro e falei, não vou falar. Eu ia olhar para o guarda municipal e falar assim, você vai fazer para a Igreja Católica, você vai fazer para todo mundo. Você vai fazer para a Escola de Jesus, você vai fazer para a Igreja Evangélica, você vai fazer para todos. Eu ia gritar. A única coisa que eu consegui fazer foi não esperar. Passei assim do guarda, passei dos policiais e fui. Não esperei. Se ele ligasse a sirene e fosse atrás de mim, a gente ia ter uma conversa. Eu não temo nada. Tá errado. E ponto. É igual quando teve a festa do Divino Espírito Santo, colocando bandeira vermelha no poste da Escola de Jesus. Aí fui lá tirar, apareceu um brutamonte. Se você tirar, eu vou colocar de novo. Coloca! Tiramos, ele colocou. Nos ameaçando, por quê? Falei, mas tá aqui a lei, não pode colocar nada no poste, é lei da cidade. Agora a igreja manda na cidade, a igreja manda na lei. Então esse é o ponto. E a gente mostra essas coisas, mas meu Deus, que você não falou para respeitar a fé das pessoas. Mas é que nesses pontos que a gente tem a oportunidade de mostrar o que é o sistema. Por isso que eu digo, se nós soubermos, se os participantes de uma prova souberem o resultado da prova antes, que valor tem a prova? Então por isso que o reino tem que vir como ladrão. Eles têm tanto poder porque foram eles que colonizaram essa... Então, triste, né? Isso é Serex. Eu só não fiz porque... Enfim. Não chegou sua hora, professor. Não quero ser preso por coisa boba ainda. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Que é isso, hein? Que mistério, hein? Que trocadilho, que frase Ouroboros, né? Linda, né? O que é mais um pouco? 2 dias. O que é um pouco mais? 2 dias. O que é mais um pouco? Dali 2 dias ele ia morrer. O que é um pouco mais? 2.000 anos. Agora, quem é que ia entender isso naquele dia, meu Deus do céu? E você? Como é que eles iam entender isso? É poderoso ou não é poderoso essa revelação? Muito. E você tá aí olhando assim com aquele olhar de indiferença. No princípio era a palavra. Ela estava com Deus no princípio. E a luz, tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E a palavra era Deus. A cantora gospel de Lima, aula 8. O que eu tenho notado é que vocês estão tudo atrasado. Conversando com as pessoas, estou conversando, estou trocando uma ideia, estou vendo que as pessoas estão com as aulas absolutamente, mesmo a gente fazendo pausa e revisão. Ainda bem que eu estou fazendo revisão, porque olha, o que tem de gente na aula 5, 6... Então, gente, muito cuidado, porque se vocês não tiverem esse substantivo final que está sendo dado a vocês, vocês não vão conseguir ter energia para chegar até o fim. Para vencer o mundo, para vencer a dualidade, eu vos digo, tem que colar esses graus 72, porque aí sim vocês vão ter uma visão tão rica, tão poderosa de Jesus, tão poderosa de tudo, que vocês enfrentarão tudo. Aquele que colar isso daqui não vai ficar para trás. Assim como a mulher, depois do parto, se alegra para sempre, olha que lindo que Jesus falou,
ao ter seu bebê em seus braços, após tanta dor de parto, assim vocês agora estão com imensa dor e angústia. Ele sentia a dor deles. Pode imaginar? Despedida. Mas eu os verei outra vez, e a alegria será para sempre. É muito interessante porque sempre é ensinado que Atos 1, quando Jesus faz sua subida aos céus ufológica, sua assunção, ali é a despedida, ali não é a despedida. Ali eles já estavam felizes, porque eles já estavam confortados, e já havia constatação, Jesus já tinha ressuscitado, eles viram que Jesus não morreu. Despedida mesmo foi aqui. Aqui doeu. Porque aqui você está se despedindo do desconhecido. Então, em Atos 1, quando tem a assunção, eles se despedem do conhecido. Mas aqui doía muito, viu? Doía tanto que Jesus está falando aqui, ó, a mulher sofre, grita. Quando coloca o bebê no colo, acabou. E nunca mais se lembra da sua tristeza. E assim ele disse, vocês vão ficar sem me ver, vai doer. Então são 2000 anos de dor de parto, escreva aí. Dói! Mas quando Jesus vier, o Natal, o menino nasceu e está nos nossos braços e acabou a dor. Cadê a dor? Tem mãe aí que está me ouvindo que gritou tanto, agora você pergunta, ela diz, eu nem lembro. Acho que eu não senti nada. Só Deus sabe a gritaria. É, mamãe? Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada, porque alcançarão a onisciência divina. Olha que lindo, gente. A ônix. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Acabou a escola. Claro que eu falei na série Paradise que a escola continua, porque durante 1000 anos, durante este dia que ele está dizendo, que é 1000 anos, vai ser uma escola, a escola final. Hoje falo por metáforas. Naqueles dias nunca mais usarei figuras de linguagem, porque tudo será revelado. Daqui para frente vocês serão unidos. Não. Daqui para frente vocês serão espalhados, cada um para sua casa. Estão unidos, mas espalhados, e eu ficarei sozinho. O que ele está dizendo? Ele não está falando da separação de pessoas. Ele está falando do vaticínio que ia acontecer em 2 dias. Que ele ia ficar sozinho no Getsemane, na hora mais difícil. Mas depois vocês se sentirão sozinhos ao vingarem. Vocês vão me deixar sozinho já. Não tem problema. Eu vou deixar vocês sozinhos também. Vocês vão me deixar sozinho por 2 dias. E eu vou deixar vocês sozinhos por 2000 anos. Que preço, hein? Mas tenham paz, porque eu venci o crivo e vocês também vencerão o crivo, o mundo dual. E aí vem, para você que não sabe, há 12 anos e meio, em 2012, dia 21 de maio, nasceu Eu Quero Uma Igreja, no sentido de unidade, não é mais uma igreja. E o nosso texto áureo sempre foi João 17, 1 Coríntios 13, Efésios 4. E no lindo João 17, que é o capítulo da unidade. Efésios 4 e João 17 dizem que a unidade está ligada, vinculada diretamente à perfacere, que é a perfeição. A perfeição está vinculada à unidade. A gente alcança a perfeição através da unidade. Para encerrar seu ensino, Jesus olhou para o céu e disse em voz alta diante de todos que estavam ali: chegou o tempo da imortalidade. Olha que lindo, gente. Ser dada aos humanos. Eu já concluí minha missão. E agora declaro que todos os meus alunos estão prontos, formados e preparados para cumprir sua missão. Antes de sair do mundo, o que mais desejo agora
é a unidade de todos eles. Assim como o Criador de todas as coisas está encarnado em mim, que todos eles sejam, olha a profundidade, um só, como Jesus e Deus são um só nesta carne. Tá vendo? Tem nada de trindade. Ele está falando da encarnação do Pai que habita nele. Vamos de novo? Assim como o Criador de todas as coisas está encarnado em mim, que todos eles, os alunos, sejam um só, como Jesus e Deus são um só nessa carne. Aí você vai, alguém pensando que é inteligente, alguém tá aí me ouvindo, pensando que é inteligente, dizendo assim, mas bem capaz, só na cabeça do Aquel, que Jesus ia falar dele como se fosse outra pessoa. Pois nesse texto de João está exatamente assim. E não uma vez, mas várias vezes Jesus falando dele como se fosse outra pessoa. Tem um momento que ele diz assim, Jesus e Deus, Jesus e o Pai. É como se ele falasse de Jesus não sendo Jesus. Porque ele é só uma encarnação emprestando aquele corpo. Aquele corpo é dele? Ele está emprestando aquele corpo, um avatar. É uma encarnação temporária. É uma manifestação temporária. E o professor Paulo sabia disso, porque Shaul escreveu lá em Ivirim aos Hebreus que Jesus é essa expressão, essa manifestação, essa teofania maior, divina. É isso? É. Até mais porque quando ele fala Jesus, Jesus é mais do que um nome, é a qualidade dele, né? Exato. Mas a maioria vê de forma muito pequena. Olha o que ele diz. Eu vou proteger vocês de todo o mal. Não vou protegê-los do crivo. Porque eles também precisarão vencer o mundo como eu venci. Claramente, Jesus, na despedida, diz, eu não vou proteger vocês. E tudo isso eu declaro e desejo para todos os muitos novos alunos que chegarão. Na sua Bíblia está claramente ele dizendo, não só vocês aqui, mas eu desejo a unidade de todos os outros que ainda vão chegar. E que todos sejam um, como Deus e Jesus neste corpo. Isso é lindo. Todos sejam um, errado, como Deus e Jesus são um neste corpo. Porque se eles estiverem unidos num só corpo, o mundo será convencido da verdade que eles ensinarão. Então, se você não entendeu ainda, eu vou revelar agora. Por que que o mundo será convencido da unidade num revelar? Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Na educação de um filho, se o pai diz pode fazer e a mãe diz não, ou vice-versa, a educação falha. Se um patrão, gerente diz pode fazer e o outro diz não, a execução falha. Quando entre nós no X alguém está dando problema por ego, criando conflito por ego, se ele conseguir encontrar nas veias do X, nas artérias do X, alguém que more o mesmo espírito de contenda, ele nunca será convencido e persuadido do seu erro. Mas se toda a escola e se todo mundo esvaziar ele, se unir, ele se sentirá sozinho em seu erro e ele terá que ou mudar, se arrepender ou sair e se revelar. Então a unidade revela tudo. A unidade é o próprio Criador. Por que que unidade é perfeição? Por que que a filosofia X nasceu do eu quero uma igreja? A grande oração de Jesus em João 17. Por quê?
Porque Jesus era humus, homem, e era tel, era Deus. Nós somos apenas homens evoluindo para tel. Sabe o que é eclésia? Igreja. EKK de eclésia, EDD de educare, excelésia. São 3 prefixos sinônimos. EDD de educação, EKK de igreja e ex. Daí surgiu o ex. Muitos alunos do ex lá de 2012, 13, 14, 15, eles pensaram assim, o Akio mudou tanto que ele criou filosofia ex que não tem nenhum vínculo com o que ele fundou. Sendo que eu quero uma igreja. É a mesma coisa que ex. Educação é tirar você para fora. Igreja é tirar você para fora. E ex é tirar você para fora. É te destacar, te santificar, diferenciar. A mesma coisa. Por que eu parei para falar tudo isso? Porque o que é a igreja? Nenhum deles tinha capacidade de substituir Jesus. Nem em palavra, nem em sabedoria, nem em fé. Nenhum, por mais que eles tivessem atributos, sozinhos. 2 ou 3, 5, 7, 12, 120, não conseguiriam substituir Jesus. Só que se todos fossem um, num só corpo, eles conseguiriam convencer o mundo. Então, esta é a igreja. A igreja é a presença de Deus na ausência de Jesus. A igreja é a presença de Jesus num corpo plural. Se esse corpo tem problemas, se as pessoas decidem fazer as coisas sozinhas, sem o corpo, elas não estão conseguindo substituir Jesus. Então, quem não consegue amar as pessoas e frequentar uma escola e suportar as pessoas em amor e andar junto com as pessoas e perdoar e tolerar e entender, você não está cumprindo o papel de substituir Jesus. Ele saiu e ele pediu que vocês substituam ele. E a substituição se dá com a unidade de todos nós. Que fique claro o tamanho da importância da igreja. E o que é uma igreja? Que não é um templo, mas a unidade de todos. Entende isso? Sim. Aí, este corpo que se une para substituí-lo, se encontrará com ele no seu retorno depois de 2000 anos. E agora os dois estão prontos para um só rebanho e um só pastor. Entende isso? Então nós estamos fazendo escola, que é a escola da substituição. O que é a igreja? A igreja é a substituição de Jesus no mundo. Portanto, ser contra a igreja, ser desigrejado, está errado. Completamente errado. Porque nós desigrejamos do templo, mas não da igreja. Como diz minha antiga música, 12 anos, não se pode desigrejar a igreja. Porque nós somos substitutos dele. Que eles sejam levados à plena unidade. O homem Jesus já estava, e ele está falando dele de novo em outra pessoa, como outra pessoa, no grande plano antes da criação do mundo. E desejo que todos eles sigam os meus passos e vejam
a glória imortal, a Bíblia diz, vida eterna, como eu, a glória da vida eterna. Quer dizer que todos eles que também estão no grande plano atemporal, antes da fundação do mundo. E aqui, depois de muitos capítulos, enfim, encerra o ensino. O ensino da mesa incluiu simplesmente todos esses capítulos, todos esses detalhes, desde lá o não se preocupe o seu coração, até aqui, todas essas recomendações de despedida e ainda essa declamação final de João 17, pública, uma declamação de unidade. Quer dizer, como é que ele encerra o ensino dele? Eu quero que vocês todos sejam um. Esse é o amor. Então ele fala muito em amor no capítulo anterior, né? Nos 2 capítulos anteriores, eu falei, vos amem. Essa é a nova Bíblia. A nova Bíblia que eu faço agora, que eu crio agora, que eu vos deixo, é se amarem como eu vos amei. E no último, na declaração pública, a declaração e aclamação é unidade. Então, qual é o verdadeiro amor? Hoje todo mundo diz que ama, mas é amor sem todo. E amor sem todo não é amor. Lembre-se bem do revelar de que é Pai Nosso e não Pai Meu. Lembrem-se bem que seja feita a sua vontade e não a minha. Cada vez que um cristão involuído reza o Pai Nosso, ele está simplesmente se condenando, porque o Pai Nosso rezado é a afirmação comprovada de que a vontade de Deus é que tem que ser feita e não a nossa, e não a sua. Então aí fazem o absurdo de rezar várias vezes o Pai Nosso contra o próprio Pai Nosso, pedindo coisas para si, sendo que o próprio Pai Nosso fala do nosso, do todo, do plural, da unidade e de bênçãos do todo. Qual é a vontade de Deus? Bênçãos do todo, não bênçãos particulares. A partir do capítulo 18 começa a via da crucificação. Terminando essa declaração pública para que os judeus pudessem entendê-lo, Jesus saiu com seus alunos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Esse lugar do olival é o lugar que Jesus preferia para fazer reuniões como escola com eles. Então, quando ele fazia reunião pública, exo com x térica, era lá no pátio do templo ou nas casas. Mas quando era exo com s, entre eles, para ensinar os seus alunos mais próximos, era nesse olival. Jesus amava estar ali. E tinha alguém que esteve ali muitas vezes com ele, sabia que provavelmente ele estaria ali. Quem? Judas. Judas, sabendo do lugar onde Jesus muitas vezes se reunia, foi até o olival levando consigo muitos policiais enviados pelos líderes do templo com tochas e armas. Os policiais algemaram, isto é, amarraram Jesus e levaram exatamente ao sacerdote Caifás, aquele que havia profetizado, lembra? No templo que Jesus precisava morrer por Israel. O mesmo que profetizou é o mesmo que está fazendo cumprir. Quem é que mandou os policiais com tochas e armas nas mãos? O mesmo que profetizou. E é assim que eles fazem até hoje. Em nome de Jeová, disse Caifás, este homem vai morrer, assim diz o Senhor, por esta nação, para que essa nação se salve. Aleluia! E agora ele manda os policiais lá para executar o cumprimento da profecia. Não é triste? É o desejo e realize diabólico. Diabólico. João narra que, por ser conhecido do sacerdote, conseguiu acesso ao pátio da casa do sumo sacerdote através de uma moça que trabalhava lá. E assim Pedro e João conseguiram ficar ali por um tempo. E como revelado na Bíblia Original Codex, Pedro não negou Jesus 3 vezes, mas sim mentiu como espião para conseguir permanecer ali o mais próximo possível do seu mestre, com a sua consciência pesada, porque não conseguiu vigiar e fazer a segurança de Jesus na hora mais difícil. João declara que quando Jesus foi preso, era uma noite muito
Fria. Ao ponto que os soldados e eles, João e Pedro, tiveram que fazer fogueiras para se esquentar. Isso tudo piorou ainda mais a tortura que Jesus passou lá dentro do Sinédrio da Bíblia. Já imaginou? Vocês sabem, né? Muito bem o que é uma ferida aberta no frio. Então, muito provavelmente, não sei se você tem isso em mente, porque a gente vê os quadros da crucificação, os filmes, Jesus está sempre no dia de sol. Mas estava frio. Muito frio quando Jesus foi crucificado. E ficar apenas com uma toalhinha, um paninho nos órgãos sexuais, no frio, sendo torturado com as costas rasgadas, deixa as coisas ainda mais difíceis, não é? Professor. Ser torturado no calor é terrível, agora no frio... Qualquer abertura na pele atrapalha a termorregulação do corpo. Qualquer abertura. Tá vendo, então? Tá aí. A gente sabe, né, o que é se cortar no frio, o que é se cortar no calor, né? E no frio é sempre pior. E pouca gente, não sei se alguém já percebeu isso, se alguém já disse isso, mas pouca gente percebe que João nos revela que estava muito frio. Isso tudo piorou essa tortura que passava lá dentro. E já na primeira pergunta no Sinédrio, Jesus, ao contrário do que disseram os outros evangelhos, Jesus respondeu. Porque é interessante, os outros evangelhos dizem que Jesus ficou calado. Ou respondeu, tu ou dizes. Mas aqui não. João, que era mais próximo, que é o único que tinha acesso através da moça ao pátio, talvez até conseguiu ficar numa janela, né? Ele tinha acesso, ele conhecia pessoas lá de dentro. E João conseguiu saber o que realmente aconteceu lá dentro do Sinédrio. Vamos ver? Vamos. Na primeira pergunta, Jesus responde ao líder principal do templo dizendo: querem saber o que eu ensinei? Vocês sabem tudo que eu ensinei. Porque não perguntam aos que me ouviam, aos que me ouviram. É interessante aqui, né? Eles perguntaram para Jesus: o que foi mesmo que você ensinava? E Jesus não vai responder, porque conhece a intenção deles. Eles sabem tudo que ele ensinava. Então aquele teatro para conseguir provas para incriminá-lo, Jesus não ia corroborar para dar material para eles. Então um dos policiais deu um soco no seu rosto, dizendo: isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Já sangrando, Jesus respondeu: eu apenas disse a verdade. E se eu disse a verdade, por que me bateu? Ali foi de Caifás para Anás, tudo família, né? Nepotismo religioso, até que levaram para o pretório. Já estava amanhecendo e para evitar a contaminação cerimonial, até ali eles estão obedecendo a Bíblia, matando um homem inocente, o mais justo de todos os homens. E nesse assassinato, eles lembram de evitar a contaminação cerimonial, conforme os dogmas bíblicos. É isso que é importante para eles. Os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Vocês acreditam que Pilatos, ele queria fazer o julgamento, o pretório é como se fosse uma Casa Branca, como se fosse Brasília, Palácio da Alvorada, o Planalto, o que se quiser que seja lá, a casa do governo. E esse pretório era para ter ali um julgamento de pé, e quando fosse bater o martelo, Pilatos sentaria e daria o veredito. Mas aqueles que o acusam, que são os sacerdotes, deveriam sentar de frente a ele. Vocês acreditam que os líderes religiosos obrigaram Pilatos a julgar Jesus com eles do lado de fora? Você já deve ter visto muitos filmes de Jesus, que Pilatos conversa lá dentro, depois ele vem assim, num segundo andar, e aí ele olha para baixo e: judeus! Vocês lembram dessa cena, não lembram? Não é bem assim que aconteceu, não. O que aconteceu
foi que esses líderes arrogantes, diabólicos, obrigaram Pilatos, porque era o dia sagrado, e estavam se preparando para não se contaminar e poderem fazer as cerimônias do templo. Eles não podiam participar do julgamento. Então eles pediram, por causa da religião deles, para não entrar no pretório. E obrigaram Pilatos a ter que ficar saindo do pretório cada vez que tinha que falar com eles. Você está vendo como é que o sistema religioso manda no sistema político? É terrível, não é? Podem matar, mas é contaminação estar lá no julgamento. Porque eles queriam participar da Páscoa. Para eles era importante a Páscoa. O importante era a Páscoa. No pretório, Pilatos, líder político pagão, perguntou à liderança religiosa: por que me trouxeram este homem? Julguem vocês de acordo com a vossa Bíblia. Vossa Bíblia não é a vossa Constituição? Então julga vocês. Por que me trouxeram ele? Estão me incomodando, eu tenho tanta coisa para fazer. Julguem vocês. Os líderes religiosos exclamaram: entregamos a ti por respeito às leis romanas, e porque ele já foi considerado criminoso, segundo a nossa Bíblia, que é a nossa lei. Então Pilatos perguntou a Jesus. Entrou de novo Pilatos. O Pilatos tinha que sair e entrar, Entrou de novo no pretório e perguntou: o que você fez de errado, Jesus? Você sendo aclamado rei dos judeus. Você vai entender essa parte hoje, hein? Olha isso aqui. Você sendo aclamado rei dos judeus, foi entregue pelos seus próprios líderes religiosos? Não consigo entender. Gente, é o seguinte, é como se chegassem e colocassem o Lula ou o Bolsonaro para ser preso pelos próprios pastores e padres do país. Ou pior, é como se Pilatos fosse entregue, ou César, pelos próprios sacerdotes pagãos, romanos. Ele estava tentando entender como que você é rei e é entregado, é denunciado, delatado pelo seu próprio povo. Que rei é esse? Você entende? Delatado por aqueles próprios que deveriam te coroar. Os sacerdotes são indicados por ele, quer dizer, deveriam, protegê-lo. E olha a resposta de Jesus. É agora que você vai entender a famigerada frase: o meu reino não é desse mundo. Esse é o contexto. O meu reino não é desse mundo. Por quê? A prova disso é só olhar à sua volta, Pilatos. Você está vendo algum soldado para me defender? Algum exército? Que rei eu sou que não tenho um exército ali fora para me defender? Entendeu? Aí ele disse: o meu reino não é deste mundo. Agora você entendeu o que significa o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse, todo rei tem um exército que o defende de golpes militares, de golpes religiosos. Se tem sacerdote querendo dar golpe, é só o exército agir, derrubar os golpistas e manter a ordem. Então, rapidamente, com um argumento muito sábio, ele respondeu e convenceu Pilatos. Pilatos olhou bem no olho dele e disse: é verdade. Faz todo sentido. Porque só nessa resposta de Jesus, Pilatos já entendeu. Os mentirosos estão lá fora. Você vê numa pergunta só, porque geralmente, você sabe, a tendência é cair a cabeça, em cima da cabeça do réu, a cabeça do acusado, Mas só nessa pergunta ele disse: tá aí, são mentirosos. Porque ele era acusado de querer dar um golpe, professor? Sim. Militar ali. Cadê o golpe? Que golpe militar é esse que não tem nada, né? Não é lindo isso, gente? É muito lindo, né? Aí Pilatos disse: mesmo assim, por respeito, vou te chamar de rei, porque você se considera um rei. Aí Jesus viu a sinceridade de Pilatos e disse: sim, para isso eu nasci, para trazer o reino. Essa é a verdade. Agora, olha que interessante. Ninguém conversou mais com Jesus do que Pilatos.
Nem com Anás, nem com Caifás, nem com Herodes, Herodes. Ninguém, Jesus não dava conversa. Nenhuma liderança poderosa. Mas com Pilatos foi uma conversa longa. Porque ele viu a sinceridade, como eu sempre disse na Bíblia Original Codex, a sinceridade de Pilatos. Lembram? Sim. Aí, eu vou voltar aqui, ó. É isso mesmo, você vê, ele confessou que ele é o rei de cima, o reino do reino superior. Eu sou rei. Engraçado que para os outros ele não confessava, mas aqui ele disse, eu sou rei. Sou rei de cima. Essa é a verdade. Aí quando ele disse, essa é a verdade, aí baixou o espírito universitário em Pilatos, da verdade relativa, e disse, verdade? Que verdade? Cada um tem a sua verdade. Ô, Pilatos. Baixou o tom universitário. Tava indo tão bem. Indo tão bem, né? Então Pilatos saiu do pretório, que é o castelo, a casa política, e perguntou aos líderes religiosos lá fora, olha lá, os santificados lá, eu não vejo nenhum crime neste homem, contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da vossa festa religiosa Páscoa. Querem que eu solte Jesus? Olha, induzindo. Ele ainda aproveitou para induzir o vosso rei e ainda provocou eles, porque como diz assim, já que vocês são mentirosos, vocês estão orquestrando, ele percebeu tudo, né? Vocês estão conspirando contra este homem, agora eu vou provocar vocês. O vosso rei. E ele ficou assim muito tempo, o vosso rei. O vosso rei, vocês vão ver. E cada vez que ele falava isso, você imagina o tamanho do ódio. A fúria. A fúria daqueles homens lá fora, né? Que estavam se preparando para o culto de Páscoa. Oh, Jesus. Deus estava se usando dele para condenar ainda mais eles. Aí, ó. A liderança religiosa judaica gritou, não, solte Barrabás. Mas Jesus não, ou seja, para mostrar para Pilatos o quanto Jesus merecia a pena de morte. Quer dizer, para soltar Barrabás, um ladrão assassino, e não Jesus. E ao contrário do que diz o sistema religioso, Pilatos, líder político pagão, intercedeu delta vezes pela vida de Jesus, mas a liderança do templo e das igrejas continuavam pedindo sua pena de morte. Chegamos em João 19, que não deveria ter sido subdividido, porque é continuação. Então Pilatos, com tristeza, mandou açoitar Jesus conforme a lei. Então, ele viu que não tinha jeito, mandou açoitar. Mas olha o plano dele. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele, humilhando-o. Vestiram ele com uma capa de púrpura, para mostrar que ele realmente é rei. Mas a coroa era de espinhos. E chegando-se a ele diziam, salve, rei dos judeus. E batiam-lhe com violência no seu rosto, tirando muito sangue. Pilatos fez isso para que, talvez sangrando ainda mais, o povo religioso, vendo, ficassem satisfeitos, dissipando a sua ira. Entendeu? Quer dizer, ele fez tudo isso que ele pensou. Depois que dá uma boa surra em Jesus, já que não tem jeito, ele primeiro intercedeu. Deixamos ele ensanguentado e eles vão parar, né? Com essa loucura. Depois de vê-lo humilhado, com a coroa, com o manto, muito sangue, ele perguntou, vejam, ele já sofreu muito e continuo sem encontrar uma acusação legal para pena de morte. Não tem uma pena de morte aqui. Mas ao vê-lo, os líderes das igrejas e alguns seguranças do templo gritaram, crucifica ele, crucifica ele. Pilatos respondeu, eu já falei, não há base constitucional para a pena de morte. Se querem fazer essa maldade, façam vocês. E aí ele se irritou. Se irritou e já estava prestes a sentar na cadeira. Porque quando ele senta na cadeira, vem o veredito. Quando ele foi sentar para dizer, façam vocês, os líderes do templo gritaram, com uma artimanha maligna. O senhor sabia que ele se diz filho de Deus? Só isto já é motivo, segundo a nossa lei, nossa Bíblia, para matá-lo.
Ao ouvir isso, Pilatos ficou curioso. De novo, Pilatos entrou. Quantas vezes Pilatos teve que sair e entrar para falar com esse povo? Entrou no pretório para conversar com Jesus em particular, receoso de cometer alguma ilegalidade, algo que fosse inconstitucional. Dentro do palácio do governo, perguntou a Jesus: estão dizendo que além de rei, você se diz filho de Deus. Aí Pilatos, sem entender muita coisa, perguntou: de onde você veio? Quer dizer, induzindo Jesus a abrir o assunto espiritual, porque ele já tinha falado que o reino era de cima, não é? Sim. E ele queria saber se Jesus ia falar da religião dele, da fé dele, não sei. Ele pensou: se Jesus tem uma religião nova, criou alguma ideia nova, ele vai dizer que veio do céu. Vamos ver o que ele vai dizer. Mas Jesus não respondeu. Você se nega a falar comigo? Eu tenho autoridade para libertá-lo agora mesmo. Revelare. Veja aqui um dos grandes momentos, entre outros, que Jesus poderia ter se salvado. Mas se entregou por nós, morreu por nós. Ele quis morrer, ele precisou morrer. Uma antiga aula minha, Jesus se suicidou. E quando eu falei isso, os pastores vieram contra mim dizendo, vocês lembram na época? Como que podes dizer uma heresia tão grande dessa que Jesus se suicidou, sendo que a Bíblia diz que ele se entregou por nós? Só aumenta as semelhanças entre Jesus e Paulo. Agora um revelar de novo de Jesus a Pilatos. Jesus respondeu: dissestes bem, tenho autoridade para te salvar. Mas essa autoridade vem do Criador a você, Pilatos. Agora lhe digo, Pilatos, ouça bem. Os líderes religiosos que me entregaram a ti serão os verdadeiros culpados da minha morte. Veja que quanto mais Pilatos intercedia por ele, querendo salvá-lo, aí Jesus disse, depois de um momento de silêncio, ele disse: escute bem, lhe digo, Pilatos, os líderes religiosos que me entregaram a ti serão os verdadeiros culpados da minha morte. Por que Jesus falou isso? Porque ele via Pilatos desesperado, sendo um juiz confuso, que entrava no pretório, saía do pretório, entrava no pretório, saía do pretório, e vendo aquela cena que não acabava, Jesus olhou e disse: tô vendo que você está meio perturbado, está cansado já, né? Você tá preocupado em condenar um inocente? Fica tranquilo. Não é você que vai me matar. Os verdadeiros culpados são eles. Sabe até o que eu vejo aqui de espiritual? É tão espiritual tudo isso, é tão divino essa cena, que até o fato deles escolherem ficar lá fora é de Deus. Porque se eles estivessem ali, Jesus não ia ter essa conversa com Pilatos. O fato de eles ficarem longe por causa da cerimônia da Páscoa deu a Jesus liberdade de conversar em secreto. Tudo é tão perfeito, tão conectado. É ou não é? Aí quando Jesus fala isso, lava a alma dele. Porque você sabe que Pilatos tem o clichê que todo mundo repete. Lavou as mãos igual Pilatos. Como se Pilatos fosse assim. Mas na verdade foi Jesus que lavou a alma dele. Não foi ele que lavou as mãos. Jesus é quem lavou a alma dele e disse: fica tranquilo, Pilatos.
agora um pouco mais aliviado ao ouvir isso, ao invés de condená-lo, ainda quis libertá-lo de novo. Veja que depois que ele alivia o coração de Pilatos, Pilatos podia dizer assim, então tá bom, então se a culpa não é minha, vou executar. Ainda assim, ele ficou mais convencido ainda. Isso prova a sabedoria de Jesus, a própria Sofia em carne, porque olha a sabedoria de Jesus, como ele joga muito bem no xadrez. Ele ganha a amizade do juiz, ele ganha o governador ao seu lado, contra eles, não é isso? Ele prova. Eu te digo. Ele prova em poucas palavras isso. Percebem? Sim. É lindo, né? Se libertar Jesus, agora apelaram. Te denunciaremos ao imperador César, pois ele afirma ser nosso rei. Veja como eles tinham as cartas todas prontas. Eles tinham a carta do Filho de Deus. Sabia que ele diz que é Filho de Deus? E agora eles tinham a carta. Aí é a última carta, né? A carta que chega no imperador César. Porque ninguém podia ser rei em Israel se Israel era uma colônia de Roma. Como é que Israel, sendo colônia, vai ter rei? E é uma coisa, um argumento interessante. E quando eles levantaram esse argumento, balançou Pilatos. Aí Pilatos pensou, eita, agora... Mas não que ele se convenceu deles. Ele viu quão maldosos e conspiracionistas eles eram. Quão maldosos eles eram. Isso Pilatos tinha total certeza. Revelarem. No princípio era a palavra. Ela estava com Deus no princípio. E a luz, tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E a palavra era Deus. Quão hipócritas eles são. Perceberam? Convenientes, interesseiros, assassinos e profetas. Por quê? Eles mesmos esperavam o Messias que os tornassem livres de Roma e que se declarasse rei deles. Mas como Jesus foi contra o templo e contra a Bíblia, eles agora se faziam obedientes e leais a César. Como são falsos, né? Eles mesmos começaram a guerra em 66, os zelotes dando golpe militar. Eles deram o golpe militar. Eles queriam o Messias a favor do templo e contra Roma para libertar os romanos. Quantas vezes Jesus esteve no pátio do templo e eles perguntavam, você vai nos livrar dos soldados romanos? Vai nos livrar dos romanos? Por que não nos livra dos romanos? E agora? Eles são leais a César. Como que pode a conveniência, né? Aí eu pergunto para vocês, mudou alguma coisa hoje? Hoje é a mesma coisa. Não mudou nada. É a religião da conveniência, a fé da conveniência. Então, na Gábata, aramaico, cadeira de juiz, no pavimento de pedra, Pilatos sentou-se próximo ao meio-dia e disse, para provocar de novo, eis o rei de vocês. Eu fiz de tudo para salvá-lo das suas mãos, mas vocês apelaram até a César. Então levem Jesus com vocês e executem conforme a vossa lei. Que aí não tinha mais o que fazer, né? Sentou, veredito. Mas chamou ele de rei. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Começa a crucificação. Jesus leva o sinal de menos, nossas dívidas. Pecado significa dívida, sinal negativo. No patíbulo e não na cruz. Patíbulo saiu do Gólgota, caveira, e crucificaram Jesus. Mas cumprindo a ordem de Pilatos, colocaram uma placa pregada no alto da cruz, o X, com a seguinte inscrição: XPTO, Jesus, o Rei dos Judeus. Em 3 idiomas assinado: delta, aramaico, latim e grego. Agora vem a parte que eu mais gosto. João narra que ao verem aquela placa,
Os líderes do templo ficaram indignados com Pilatos e disseram: por que escreveu o rei dos judeus? Por que não escreveu pelo menos que ele se julgava ser rei, mas que ele não é rei? Pilatos olhou para eles e disse: o que escrevi, escrevi, e ponto final. Porque com a autoridade que do céu tinha dado a ele, ele reconheceu o rei. Isso, Clarissa. O que acontece? Hoje nas igrejas, a teologia toda demoniza Pilatos. Porque precisa se criar a história de que os romanos mataram Jesus. Então, tendo que culpar Roma, Pilatos passa a ser o cordeiro pascal, passa a ser a expiação. Pilatos precisa ser o demônio. Mas a verdade é que quando Pilatos faz tudo isso e termina desse jeito aqui, ele simplesmente reconheceu Jesus como Messias, como Salvador e Rei. Ele reconheceu o que os judeus, o seu povo, não reconheceu. É mais um pagão, líder, aliás, o mais alto e poderoso líder reconhecendo Jesus. Não é isso? Você sabe que depois tem soldados que vão reconhecer também. Por falar neles, 4 soldados tomaram as roupas de Jesus e dividiram em 4 partes. Olha aí, 4 evangelhos e outro cubo, um para cada um deles, restando apenas a túnica. E da túnica eles tiraram sorte, para ver qual dos 4 ia ficar com ela. Perto da cruz estavam sua mãe, a irmã dela Maria e Maria Madalena. 3 também. Vocês devem lembrar na Bíblia de Nalcotes que eu falei que toda a cena da crucificação é assinada em delta. 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 6 da tarde. E se você observar, tem mais. Porque meio-dia ali é exatamente quando dá o veredito. Quando ele diz, então, comece a crucificação. É meio-dia. É incrível, não é? Tudo assinado em 3. 3 pessoas na cruz, 3 idiomas, tudo assinado em 3. E aqui nós temos, então, Maria, mãe de Jesus, Maria, irmã dela, e Maria Madalena. 3 M's, né? 3 Marias. Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela João, o autor desse livro, disse a ele, cuide da minha mãe. Porque ela devia estar destruída, né? E você sabe que Jesus morreu bem tempo depois. Horas depois. Mas ele não quis que sua mãe visse tudo aquilo. Porque ela estava sofrendo muito. A Bíblia não cita detalhes assim de como ela estava sofrendo, mas a gente sabe, é óbvio. Então João levou Maria para casa, e isso está escrito, chorando contra a vontade dela. Quer dizer, nos originais, Jesus ainda na cruz pediu, tira ela daqui. Na sua Bíblia vai estar assim, que ele olhou para João e disse, eis ali a sua mãe. E olhou para Maria e disse, eis ali o seu filho. Mas não é isso. Tem lógica alguém na cruz falar isso. Na verdade, o que está sendo dito nos originais é, leva minha mãe para casa. Para ela não ver tudo isso. E no finalzinho está escrito, e logo depois, João levou Maria para casa. Lindo, né? Você sabe que Jesus morreu tempos depois, agonizando. Vamos lá, revelare. Eu vos disse que a pena de morte através de crucificação era muito comum. Tem gente que acha que Jesus nos salvou por causa da cruz, porque era exclusiva de Jesus. Não, crucificação era a pena de morte dos romanos. Muito comum, como, por exemplo, enforcamento na Idade Média. Ou decapitação em outros tempos. E os crucificados morriam geralmente através do quê? Hemorragia, animais ferozes à noite, ou pela espada dos soldados. O maior motivo de morte
os animais ferozes à noite. Por isso que Jesus vai expirar, que nós já vamos ver. E como sempre revelamos, não se esqueçam, o que mais doeu em Jesus não foram os açoites, os espinhos e a cruz, mas a ingratidão do seu próprio povo, que nunca o entendeu. Para que você não fique aí fazendo aquela coisa do vitupério, do vilipêndio, do Opus Dei, do flagelo, do sacrifício. Jesus nos comprou com sangue, morte, cruz, e fica aquela cena terrível. É terrível a cena, é triste a cena, mas não por isso. A ingratidão, o sofrimento, a dor que Jesus teve, muito maior é do coração. Porque se fosse por sofrimento, os ladrões que estavam do seu lado também sofreram. E sofreram até mais, porque eles não puderam ter a divindade de dizer: eu me rendo, eu me entrego, eu quero desencarnar agora. Eles tiveram que morrer até a última gota. Estando ainda vivo e pendurado na cruz, teve sede, depois de muito tempo que Maria foi embora. Mas lhe deram uma esponja encharcada de vinagre na ponta de uma vara, sua Bíblia fala caniço, levando até os seus lábios. Quando o hisopo, que é essa erva medicinal encharcada de vinagre, tocou os seus lábios, logo depois que tocou, Jesus exclamou: para não ser devorado à noite por animais. Então por que ele se entrega para desencarnar? Para não ser devorado por animais, porque senão ele não ia ter o corpo para a ressurreição ali nas aparições. Ele poderia ressuscitar com todo o poder, mas fazia mais sentido que fosse assim, para não gerar toda uma sobrenaturalidade desnecessária. Então, mantendo o corpo em apenas 3 dias, ele ressuscitaria. E para cumprir as profecias do Velho Testamento que falavam que o corpo dele ficaria intacto, até seus ossos, então ele mesmo desencarnou, expirou, para que não fosse vítima de animais à noite. E também porque sabia, você já vai ver, que os líderes religiosos queriam muito roubar o corpo dele. E que os líderes religiosos estavam com espiões pagos, muito bem pagos ali, soldados pagos, para qualquer momento chegar ali, terminar de matar ele com uma lança, com uma espada, e levar o corpo dele embora. Por quê? Para se livrar de Jesus de uma vez por todas e não acontecer de ter uma procissão em cima do corpo dele, ou qualquer outra coisa, ou que roubassem ele da cruz, como diz o Alcorão, né? Para que criasse a prédica de que ele sobreviveu e acontecesse mais um milagre. Jesus conseguiu ser livrado pelos anjos da cruz. Não para acontecer nenhum tipo de coisa dessa. Jesus, já sabendo que eles estavam... Jesus já via ali, ó, em volta dele ele via gente querendo matar ele. Na cruz você não morre. Você fica ali torturado, você demora a morrer. São só cravos nas mãos e nos pés, gente. O mais triste ali são as costas. 40 açoites, aberta, rasgada. Mas, você entende? Só que eles dão isso aqui para ele. E a gente vai entender por que esse sopo é tão terrível. E ele diz logo depois que o sopo toca na boca dele, ele grita: agora a dívida está paga. Pecado é erro, é dívida, matemática de Deus, soteriologia. Perdoai as minhas dívidas, perdoai os meus erros. Pecado, a palavra perdonare, perdão, significa pagar dívida. Então ele diz: está consumado, que é o perdão dos perdões. E aí sua cabeça caiu, curvou e seu espírito saiu. Desencarnou, morrendo Jesus naquele exato momento. Revelai. O hisopo era uma erva medicinal para a preparação de cadáveres, leprosos, tantas outras utilidades. Mas aqui o vinagre e a mirra, o hisopo, são entorpecentes para aliviar um pouco a dor de quem está morrendo.
Porque era permitido por lei que mulheres judias dessem aos condenados essa química entorpecente na hora final. E preste atenção na narrativa, que aqui não está dito quem deu. Subentende-se que foram os soldados que pegaram caniço e levaram os lábios para alcançar a boca de Jesus. Mas quem pode ter pedido isso pela lei são as mulheres que estavam ali, porque provavelmente Maria foi embora, mas Maria Madalena não foi. A irmã de Maria não foi. João continuou ali. Todos eles continuaram ali. João deve ter levado Maria para casa e voltou. Porque a escritura diz que é tudo perto. A crucificação é perto do túmulo e o túmulo era perto de casa. Está bem claro. Era tudo perto. Agora escuta o que eu vou dizer. Por que é então que Jesus expira quando sente o vinagre, a erva medicinal, isopo ou mirra? Porque isso aqui é entorpecer ele, deixar ele drogado. E drogado, ele não poderia ter sobriedade para falar as palavras finais. Ele correu o risco de quebrarem a perna dele, vocês já vão ver, ou matarem ele, ou ele morrer de qualquer outra forma, sem concluir sua missão com a palavra. Então, antes que ele perdesse o juízo, por causa da droga, a hora que tocou o vinagre, que ele foi perder o seu juízo, ele disse, está pago. A última palavra que ele conseguiu dizer com raciocínio, com juízo, com sobriedade. Entendeu agora? Difícil entender essas partes, né? Agora está entendido. Vamos mais. Os líderes do templo acompanhando a crucificação de longe. Então, entendemos que era permitido que mulheres judias dessem aos condenados essa química entorpecente na hora final. E é importante dizer que, preciso dizer isso, muitos veem isso como mais uma provocação. Além do manto de púrpura, da coroa de espinhos, é mais uma provocação. Tá com sede? Toma vinagre. Mas não é bem isso apenas. Tem algo a mais que eu acabei de revelar, já está revelado. Agora, voltando, os líderes do templo estavam acompanhando tudo isso de longe. Você pode imaginar a comemoração desses líderes? Dias antes, eles souberam de Lázaro ressuscitado. Dias antes, eles foram chamados de Satanás, o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Não foi? Sim. Vocês podem imaginar a alegria do vingare que esses líderes estavam tendo, a comemoração? E olha só a armadilha. Pediram a Pilatos, antes do dia sagrado de sábado, para eles, que as pernas de Jesus fossem quebradas e seu corpo fosse tirado da cruz. Olha o que eu estou falando. Por que vocês acham que tinha que quebrar as pernas de Jesus? Por quê? Primeiro, a escritura dizia que o Messias não teria suas pernas quebradas, nem um osso sequer. Para calar a boca do herege Jesus, eles queriam quebrar para provar o quão humano ele era e não era Messias coisa nenhuma. Mas sabe como é que Deus faz? Deus faz coisas incríveis. Entre os 72 discípulos, haviam 2 muito poderosos que eram membros. É como se tivéssemos aqui um aluno ex que é membro da Suprema Corte Federal e um outro que fosse governador, senador. Escute, mas por ordem de Pilatos, ao pedido de Nicodemos e José de Arimateia, os soldados quebraram as pernas dos 2 crucificados ladeados a Jesus, sexta e dextra, mas não quebraram suas pernas. E ao invés disso, só para fazer um teatro, perfuraram o lado de Jesus com uma lança. E testemunhas disseram, disse João, que saiu sangue e água. Ou seja, tirou o primeiro, quebrou as pernas. Tirou o segundo, quebrou as pernas. Mas Jesus só furou do lado. Era um teatro armado. Por que furaram?
tão simplesmente para obedecer à ordem de Pilatos, ao pedido de Nicodemos e José de Arimateia, para que não quebrassem as pernas dele. Agora eu vou te revelar uma coisa. Revelar? Evolutio, que é o que significa evolução. Pergaminho é o mesmo, old paper. Mas os olhos são outros. São outros. Nem na Bíblia Original Codex tem esses revelares aqui que eu estou entregando de sopo e esse que eu vou entregar agora. Nem na Bíblia Original Codex. Mas é pós-graduação, né? Então, ouça, nenhuma igreja, nenhum teólogo vai dizer nada disso aqui. Não. Mas é aquilo, né? É o dom de Deus. Assim, ó. Por que é que ele perfurou o lado de Jesus? Não havia esse costume. Não tem por que fazer isso. Isso é uma constatação de morte. Só para que os juízes ou os acusadores ficassem calmos e tranquilos de que o criminoso, o réu, realmente morreu. E que a pena de morte foi realmente cumprida. Então imagine os líderes do templo observando tudo isso à distância. Numa cena de muito Mossad. Porque ali tinha espião pago por Anás e Caifás e tinha espião pago por José de Arimateia e Nicodemos. Duas forças contrárias. Espionagem contra espionagem. Quando desce a cruz, quando desce os corpos da cruz, o primeiro quebra a perna. Ao invés de ir para Jesus, que já é o segundo do meio, eles olham, vamos para o terceiro. Foram da sexta para dextra ou da dextra para sexta e quebraram a perna também do ladeado. No centro deixaram Jesus por último. Para não quebrar a perna, só para agradar os senhores do mundo, os líderes do templo e mostrar, tá vendo, morreu mesmo? Perfurou com a lança o seu lado. Porque perfurando provava que ele morreu. Então por que eles perfuraram? Só para agradar os líderes do templo. E os líderes do templo olharam de longe e disseram, tá morto mesmo. Pronto, acabou. A história Jesus de Nazaré está sepultada. Jesus o herege. Não existe mais. Não tem mais rei Jesus. Não tem mais rei Jesus. Inri. É lindo, hein? Então, quando você um dia puder falar, e deve falar, porque eu falei hoje no grupo, né? Se você receber tudo isso que você está recebendo e guardar para si, você já está condenado. Então a sua função agora é compartilhar o mundo, não só esse vídeo, mas você mesmo explicar essa aula para o mundo inteiro, para que todos saibam que Jesus foi perfurado. Por quê? Porque era trabalho Mossad de espionagem de José de Arimateia e Nicodemos, na autorização de Pilatos, para arrumar qualquer outra forma de comprovação de morte que não fosse quebrar a perna. Perfura, mas não quebra. E em tudo isso, sabe quem estava ali? Deus. Porque a Escritura atemporalmente disse que o Messias não podia ter um osso sequer quebrado. Então os profetas são cumpridos, a profecia é cumprida através de dois homens importantes, José de Arimateia e Pilatos, que faziam parte da grande escola, 72 discípulos. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era aluno de Jesus, mas secretamente, diz João, porque tinha grande posição social. Olha que interessante. Jesus nunca aceitou ninguém servi-lo, segui-lo secreto.
Mas como eles eram de grande posição, Jesus aceitou. Porque eles eram ricos? Porque eles eram poderosos? Não. Porque eles precisavam ser importantes na sociedade, dando segurança e liberdade à missão de Jesus até o último dia. Quer dizer, não é porque eles eram ricos e poderosos. O benefício nunca foi para José de Arimateia. Aqui não tem um benefício para Nicodemos. O benefício era para a missão. É para o todo. Que lindo, né, gente? Muito lindo. Agora, olha a outra assinatura. Nicodemos levou cerca de... Sua Bíblia fala 34, mas é quase 34. Quase 34 no original. No original levou cerca de 33 quilos de uma mistura de mirra e aloés. É lindo, não é? Esse quase 34, eu posso até dizer que é 33,3, né? Os dois o envolveram em faixas de linho juntamente com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Aqui não é costume judaico da Bíblia, ritual da igreja, não. É cultura judaica. E Jesus foi enterrado num sepulcro novo, e para ser novo é caro. Mas José de Arimateia tinha dinheiro e Nicodemos também, então um sepulcro novo, que nunca jamais alguém ali foi colocado, em um lindo jardim muito próximo de onde eles moravam. É o que João diz. Veja a importância de José de Arimateia e Nicodemos. É importante, não é? Sim. Muito importante. E agora nos restam só ressurreição e despedida em João 20, João 21 e Atos 1, porque vai começar Macelerim em seus 28 capítulos. 1.260 dias de Jesus. Missão dos enviados emissários. Porque Paulo está dizendo o seguinte: se ele, quando o cordeiro desatou o guarda, aqui não tem arrebatado, aqui tem mártir. Que coisa boa, né? Quantas coisas para aprender. Aprender. Porque se você for guardar, você vai esquecer. Você não está falando de memória. Ninguém aqui está falando de memória. Memória falha. Está falando de aprender. Porque aquilo que aprende, não esquece mais. Nos despedimos, vocês se reúnem aí agora. Para um revisare rápido, amanhã um revisare longo. O povo da Nave Mãe aqui não é qualquer coisa, é revisar em Delta, aulas 13, 14, 15, assim a gente dá tempo para vocês não perderem nenhuma aula e chegarem no final, na formação, como nós, junto com todos nós. E uma coisa que você não pode deixar de entender é que Jesus, depois que completa a formação, faz o seu ensino final de despedida. E nós não teremos a despedida, mas logo, logo teremos a despedida do Reino 6. E agora, não tem mais essa conversa de Jesus que ele não pode revelar porque vocês não suportariam. Agora, já pode revelar. Vocês já sabem que chegou o tempo, que 2000 anos se passaram, que é na geração de vocês. Então tudo é muito sério. Eu sei que tem um exército de ex aqui. A gente tem ao vivo agora muita gente. No gravado é muito mais gente. Com o tempo é muito mais gente. Porém, é muito irrelevante. Nós precisamos de mais pessoas. Nós precisamos de boas pessoas. Nós precisamos de gente que seja como aqueles homens eram que vocês vão ver agora em Atos, que consigam espalhar a mensagem para o mundo inteiro. Professor, mas Jesus todo mundo já conhece. Não Jesus o Cristo. Não o Cristo original. Se conhecessem, vocês sabem. Eu ainda ontem falava no café aqui, que nós vamos ter agora, depois da aula. Falava aqui para todos, né, que Juniel, Priscila, todos, eu dizia
que Jesus nunca teve problema com sinagoga. Jesus nunca foi conspirador, problemático, igual muitos que saem da igreja aí. Jesus nunca teve problema com Torá, com livro, com salário de pastor. Jesus nunca teve problema com templo. Jesus nunca teve problema com nada, na verdade. O que ele tinha problema era só com a operação de tudo aquilo. Por que tudo aquilo existia? Quer dizer, Jesus não tem problema que tenha uma igreja em cada esquina, mas é porque as igrejas existem. É para ajudar pessoas? Ou é para ficar fazendo culto, 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 culto? E exclui, condena, é pecado, não é pecado, dogma, proíbe. Essa aqui não conversa com aquela lá não é irmã dessa daqui, essa aqui. Esse é o problema de Jesus, sempre foi o problema de Jesus. Então se preocupavam até pesar a hortelã, para ver se estava certo disso. A pombinha, o pombinho tinha que ser perfeito nas suas penas, para oferecer o sacrifício. A orla e as dobras das vestes deveriam ser perfeitas na costura. Mas nada que era importante, eles se preocupavam. Esse é o problema de Jesus. O problema de Jesus nunca foi uma sinagoga. O problema de Jesus é que a sinagoga nunca foi um lugar de sabedoria. A sinagoga nunca foi um espaço livre que as pessoas podiam falar e serem ouvidas. E é como hoje, é cheio de igrejas, mas você não pode falar. Vê se o Akel pode pegar o microfone numa igreja aí da tua região. Vê se você pode ir lá num templo aí da sua região e falar livremente. Não pode. E deveria ser a casa da sabedoria. Cada templo, cada mesquita, não importa a construção, o que quer que seja, as pessoas deviam poder falar e ser ouvidas. Mas nunca foi. Jesus nunca conseguiu terminar o ensino dele, porque tomava o microfone e levavam ele lá na BR. Levavam ele lá no porto, no aeroporto. Você entende? É a mesma coisa hoje. Então, pare com essa coisa que vocês têm de satanizar as coisas. Jesus não é assim. Jesus não tem problema com construção, com 4 paredes. Mas e aí, professor, como é que fica? Deus não habita em templos? Deus não habita. Óbvio que Deus não habita. Imagina, criador como ele é, morar dentro de um templo. Agora, ele não tem problema nenhum com construções. O problema é sempre o julgamento, o exclusivismo, o proselitismo, o dogmatismo, o ego, a arrogância. Não é isso? Sim. Então, funciona assim. Gente, encerramos e até amanhã. Boa noite. tirar do domo, pra te tirar do sono, pra
te tirar a truma, do sono, pra te tirar a truma. E o céu